Olá, pessoal! Hoje o papo é com uma convidada especial, Beatriz Pacheco, escritora, poeta e autora do livro de poemas Café com Alma. Uma conversa para quem ama literatura, sensibilidade e aquelas palavras que abraçam por dentro. Fica por aqui, ajeita o fone e vem sentir esse café passado na alma com a gente. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou com ela, Thalita Santos, seja bem-vinda. Oi, estamos aqui para mais um podcast na Conexão TV. É isso aí, gente. Primeiramente, quero agradecer ao café do nosso querido produtor, a Conexão TV, por estar nos cedendo esse estúdio maravilhoso para gravar mais um episódio. E hoje estou com ela, diretamente de Curitiba, né? Escritora de poemas, Beatriz Pacheco, seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo? Tudo certo, é um prazer estar aqui com vocês novamente, dessa vez num estúdio presencial. Tô muito feliz pelo programa. E é isso. Seja bem-vinda. E hoje, gente, como o nome do livro da Beatriz é Café com Alma, o nosso produtor fez café, né? Foi muito legal, muito obrigado. Tá uma delícia esse café aqui, seja bem-vinda. É uma grande honra pra nós também estar recebendo você. Você que é uma veterana do nosso podcast, já participou de alguns episódios do Gimito. Então, temos uma entrevista com a Beatriz já gravada também no canal, vocês podem conferir lá. E hoje ela trouxe o livro aqui, Café com Alma, esse livro maravilhoso aqui que você escreveu. Eu queria que você começasse o nosso bate-papo falando por que você decidiu começar a escrever poema. Conta pra gente. Eu escrevo poemas desde muito tempo. Desde quando eu era criança, assim, adolescente. Eu lembro, os primeiros poemas que eu li eram poemas infantis, mais voltados para o público infanto-juvenil. Mário Quintana, José Paulo Paes, Cecília Meirelles, aquelas coleçõezinhas assim que vinham vários poemas, sabe? E eu achava isso muito legal, muito magnífico, a forma com que eles brincavam com as palavras e faziam aquilo ter ritmo, ter som, ter uma magia mesmo, sabe? Então eu comecei a escrever alguns poemas. E será que dá para pôr o slide? Claro, claro. Por gentileza. Com certeza. Então, aqui os temas do meu poema, os temas que norteiam, assim, que vão ter ali dentro dos meus poemas são melancolia, pessimismo. Aí tem alguns poemas que falam um pouco sobre ansiedade, insônia, mas também tem uma pontinha de esperança. E eu já tentei escrever poemas mais alegres, só que o meu estilo de escrita, ele traz uma melancolia. E é engraçado, porque as pessoas que me conhecem me acham uma pessoa muito animada, eu sempre estou empolgada. Só que para escrever, eu acabo expondo uma visão mais melancólica da vida, uma visão mais pessimista também das coisas. E isso aparece muito nos meus poemas. O livro Café com a Alma, ele surgiu, a ideia de publicar ele depois, é engraçado porque foi depois que eu achei que eu ia morrer. Então, eu tive ali eu tive uma gripe muito forte, né? E eu achei que eu ia morrer. E eu falei, agora eu vou morrer e não publiquei nada. Foi bem na época do Covid ali. Uhum. E aí, eu resolvi publicar. E aí, eu compilei esses poemas. Eu não escrevi nenhum pro livro. Eu já tinha eles. E eu quis trazer os mais melancólicos para essa primeira publicação. E o leitor vai notar que tem muitos poemas que falam sobre morte, porque eu tinha perdido minha irmã nessa época e eu queria que ela estivesse de alguma forma presente no livro. Você comentou dessa questão da melancolia, isso foi uma coisa que também me chamou a atenção muito, porque quando eu conheci você, eu esperava que o Café com Alma fosse exatamente um livro mais, digamos, que não fosse tão melancólico, que fosse um livro mais alegre, porque você se apresentou como uma pessoa mais alegre. E eu lembro que até o Ivo, que ganhou aquela vez aquela brincadeira, ele comentou, falou, nossa, mano, o livro é bem melancólico e tal, né? Porque ele também esperou também o oposto. E foi bem legal, assim, porque você numera os textos com as datas, isso eu achei muito legal, né? As datas e tal, então são como se fossem lembranças, né? Ali e tudo mais. E você trazer esses sentimentos, porque assim, realmente é um café com alma, porque é um livro extremamente profundo, você toca lá na alma. Eu lembro que eu li o livro em um dia. Eu li esse livro em um dia. Li ele digital, não li ele físico, né? Hoje tô tendo a presença de ver ela pela primeira vez físico. E eu lembro que, assim,
eu devorei ele. Eu li rápido, eu gostei do que eu estava lendo, porque me tocou. Henrique, eu realmente não sou um apreciador tanto de poemas, não sou, tipo assim, não consumo tanto poema na minha vida. Mas achei, assim, que você tem uma linguagem simples, legal, que não é, assim, que deu pra eu entender a mensagem que você tava passando, deu pra ver que realmente você, a questão da sua irmã, você passou isso bem nos textos, que você também tava, assim, que você tava sentindo. Imagino que também essa questão de você colocar pra fora, eu também, quando escrevo, eu apelo muito pra comédia. Mas a comédia, ela também ela também passa, ela também deposita o que eu tô sentindo naquele momento. A gente usa a comédia pra apelar ali e tal, né? Pra quebrar um pouco o estigma, mas é realmente o que você tá sentindo. Isso é muito legal. Vamos lá. Thalita. Bom, eu vou confessar pra você que eu não consumo poesia, poemas, que no meu caso eu gosto mais de livro de ficção, fantasia, aqueles que fogem um pouquinho da realidade. E eu tô bem curiosa na questão de que quem fez essa capa? Que eu achei esse desenho simples, porém ele é muito bonito e ele tem uma delicadeza também nele. Então, foi a minha irmã e ela fez o desenho exatamente como eu queria. Eu falei pra ela a minha ideia e eu amei, assim, ficou muito legal. Eu acho que transmite bem a ideia do livro, que é Café com a Alma, pra transparecer uma ideia de que é o eu conversando com o meu próprio eu. Conversando com o meu eu interior, sabe? Então, eu acho legal que é como se a pessoa estivesse conversando com a alma dela, ou com ela mesma, né? E aí, ela fez ali a pessoa se olhando no espelho e passa essa ideia que eu tive do título. E aí, segurando uma xicrinha de café também. Eu gostei bastante, foi a minha irmã, Clarice. Legal, bacana. Você comentou dessa WeClap, né, que é uma plataforma de livros, que você comentou que ela é bem interessante porque você, no caso, você lança o livro, você paga só o valor ali, que acho que é uma taxa, só que quando você vende, aí eles publicam o livro, isso, né? Isso, na verdade é assim. Eu comecei a pesquisar, então decidi que ia publicar o livro, né, os poemas, compilei os poemas que eu queria e fui atrás de publicação. Só que é tudo muito caro, né? O mercado literário é muito caro. E pra gente que é um autor independente, que não tem patrocínio nem financiamento, às vezes fica muito difícil. E aí eu encontrei a WeClap. A WeClap tem vários autores publicados, tem alguns até best-sellers já. E ela é legal porque ela possibilita que você publique totalmente de graça. Claro que o autor fica com alguns ônus, né? Porque ele fica responsável pela revisão, pela diagramação e pela capa. Só que você tem a opção, né, de contratar esses serviços, a revisão, a diagramação ou, né, um artista que faz a capa. Mas você também pode fazer sozinho, porque a plataforma, ela te libera tutoriais de como fazer isso. Legal. Então, ela já te indica os tamanhos dos livros recomendados. E aí eu escolhi esse tamanho, que é um tamanho de bolso, assim. A ideia é de levar na bolsa, sabe? De carregar mesmo. E aí ela fala qual que é o tamanho da margem, que tem que ficar dentro do livro para não cortar, né, na hora da impressão. É super bacana, muito legal mesmo, assim, eles orientam direitinho a gente. E a capa tem uma plataforma, uma ferramenta dentro da plataforma que te possibilita montar a capa direto lá. Ou, no meu caso, eu montei a capa e aí eu subi ela pronta. Mas se a pessoa quiser montar ela lá dentro, você consegue. Aí você pode subir a imagem, ou, eu quero contratar um capista. Aí você passa as dimensões da capa e depois sobe a capa prontinha. Super bacana. Legal. E na questão do valor, é assim, você publicou, você não teve custo nenhum, né? Claro que aí eu registrei o meu livro, então tem o custo da SBN, mas é super acessível. Também é super fácil de fazer isso. Tudo pela internet mesmo. E aí, eles produzem por pedido. Então, assim, você não precisa pedir uma quantidade que nem nas editoras tradicionais. Você pede quantos você quiser, ou, eu quero pedir só um livro. Você pode pedir, e aí eles imprimem o livro, produzem e te entregam. E aí é legal porque fica disponível online também. Então, hoje, quem procurar pelo meu título e pelo meu nome vai encontrar o livro disponível para venda. Então, isso é muito legal, porque traz uma visibilidade e possibilita a venda também. Então, é isso que eu ia comentar. Eu hoje consumo muito Kindle.
Eu tenho um Kindle, eu consumo muito livro em Kindle. Faz um tempo pra cá, acho que um ano pra cá, eu comecei a comprar bastante livro, mas eu compro muito em Kindle, porque assim, eu achei uma praticidade muito grande, né? Investir numa ferramenta dessa, teve aquela questão do costume. Quando eu quero muito livro, eu compro físico. Mas eu tenho muito essa questão de ler online. Hoje me acostumei. O Kindle, ele possibilita, também se você quiser ler no celular e depois ele marca. E é muito legal essa questão também de abrir a possibilidade para os e-books, né? Que eu acho conhecido assim. Isso é muito legal, abrir uma oportunidade gigantesca para que muita gente escreva. Tem o Wattpad, tem o Kindle, tem diversas plataformas que hoje você pode escrever, hoje está bem mais democratizado. Antigamente, quando eu tinha que escrever no Blogger, você lembra do Google, né? Então, o querido Blogger do Google era uma ferramenta que eu usei durante muito tempo. Eu confesso que, apesar de ter essa praticidade do Kindle e das outras plataformas, eu ainda sou muito do livro físico, sabe? Eu gosto também. de ter aquela sensação de você ler página por página. E eu gostaria de saber, assim, além dos poemas, você tem algum outro livro publicado contando alguma história diferente que foge desse tema? Então, na verdade, assim, eu escrevo contos também, tem alguns contos escritos e já participei de alguns concursos literários, como estava comentando com a Thalita um pouquinho antes. Eu já participei de alguns concursos literários e até ganhei alguns. Então, eu tenho alguns poemas publicados em antologias e tem um conto também que foi publicado numa antologia. Só que, assim, a temática principal sempre vai ter um quê de melancolia, vai ter um quê de pessimismo. Até tentei escrever um conto infantil que começou super feliz, que era em um jardim, as flores conversando, uma coisa mais fantasiosa. Aí, no final, teve morte, o jardim morreu todo e é isso. Eu não consigo. Eu até tentei, mas não adianta também eu lutar contra o meu estilo, né? Esse é o meu estilo e é isso. O que você consome de leitura? Então, eu consumo uma diversidade grande, assim, de livros, né? Mas eu gosto bastante de horror, por exemplo. Eu gosto do Poe, os contos do Poe. Eu gosto do Machado de Assis, né? Brasileiro. Gosto do Graciliano Ramos. O King, você gosta? Stephen King? Gosto, mas se eu te falar que eu não li... Eu vejo bastante os filmes, né? As adaptações. Eu li um conto que é O Homem do Terno Marrom. Mas, assim, o livro mesmo, algum romance dele eu ainda não li. Olha, quando você tiver a oportunidade de ler, a única coisa que eu tenho que falar pro Stephen King é pra ele baixar um pouco o preço dos livros dele. Cara, você cobra muito caro, velho, pelos livros, pelo amor de Deus, ele quer cobrar. Você vai lá na livraria, no mais top tá lá, Stephen King. É sempre, tipo, passa acho que de 100 pila um livro dele hoje, deve mais ou menos. Mas olha, é uma questão assim, eu gosto muito, sou apaixonado por Stephen King. Eu Procura consumo. e demanda, né? Só que olha, eu falo, cara, os livros dele estão lá no topo, assim, na estratosfera. Eu não sei o que ele tem, cara, que eu falo, pô, hoje, dá uma revisada aí nos valores aí, cara. Eu gosto dos teus livros, eu sou teu fã, cara, mas é muito caro teus livros, cara. Inclusive em Kindle é caro também, né? Mas enfim, é um escritor incrível. Quando você tiver a oportunidade, leia. Ele escreveu muitas obras. O Joyland é um livro incrível. Revival também. São leituras muito legais. O teu estilo é muito interessante. Assim, essa questão de você trazer essa melancolia. Porque eu acho que hoje isso no mercado tá muito em falta. Hoje a gente não tem, talvez, tantos escritores assim. Pelo menos eu não lembro. Assim, falo do King, falo de alguns outros, mas hoje, atualmente, novos, assim. A gente tem alguns ali, mas que eu lembro, assim, de ter uma leitura e que me remete àquele sentimento de medo, de melancolia, de ter aquela ansiedade de falar, são poucos hoje. Pelo menos, assim, eu volto muito a ler alguns livros que me remetem mais à minha infância, mas trazer esse sentimento de melancolia realmente não é fácil trazer. Escrever, porque eu falo, eu engato a quinta e vou. Depois tem que voltar a revisar tudo, pontuação, não sei o que, vírgula, mas assim, você ter esse sentimento, você conseguir transparecer isso como você transpareceu nesse livro, realmente não é simples. Exige muito conteúdo, muito trabalho, você deve ter consumido bastante coisa também, ter criado o gosto de escrever, né? E isso é bem legal, muito bacana. Eu lembrei durante a nossa conversa, né, aqui, eu quero falar antes que eu esqueça. Na literatura, tem duas correntes literárias que são diversas. Uma delas diz que o autor, ele não se dissocia da obra, né? E
que o autor ou viveu aquelas experiências ou é meio que autobiográfico as coisas que ele escreve. Mas tem uma outra corrente literária que diz que não, que o autor parte de um campo imaginativo, né? Isso que move os artistas, a arte de poder criar. E eu sou muito mais dessa corrente literária, porque nem tudo. Claro que tinha alguns ali que eu tava realmente muito triste quando eu perdi minha irmã, e foi uma forma de lidar com o luto, né? Escrever sobre isso. Mas, por exemplo, eu tenho outros poemas que ainda não estão publicados, que não tem nada, assim, eu não vivenciei nada daquilo. E eu gosto de um poeminha do Fernando Pessoa, que tem alguns versos que dizem assim: que o poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que a dor que deveras sente. Porque, às vezes, não é sobre o que eu tô sentindo, sabe? Mas sobre alguma coisa que eu quis criar, que eu me desafiei a escrever, e ia ser bem legal. Até porque se a gente leva a ferro e fogo tudo que está escrito, a gente acaba confundindo o autor e a obra, né? E eu creio que dá para separar. Inclusive, eu sempre gosto de lembrar do Oscar Wilde, que escreveu o Retrato de Dorian Gray. Vocês leram? Sim. Esse eu não li. Assistiu? E assistiu. Muito legal a adaptação, né? Bom. Eu vi 2 adaptações, mas eu gostei mais da que ele é moreno, o Dorian Gray. Sabe qual é? Acho que é a mais recente, né? Eu não vou lembrar certinho. Mas você assistiu uma que ele era moreno ou uma que ele era loiro? Não, eu assisti que ele era moreno. Ele tem o cabelinho verde. Pra mim, essa Sim. foi a melhor. Exatamente, eu também gostei. E um fato interessante que o Oscar Wilde, ali no livro, tem uma conotação de uma relação entre homens, né? Como se fosse uma relação homoafetiva. E, na época, isso era muito absurdo. E o autor do livro, Oscar Wilde, foi condenado pelo livro, porque o advogado da acusação falou que ele tinha escrito uma autobiografia. E foi o pai de um rapaz que supostamente estava se envolvendo com Oscar Wilde, que processou ele, né? Nossa. E ele foi condenado. Ele morreu 2 anos depois na prisão. Então, assim, é muito grave, né? Às vezes a gente considerar, levar tudo a ferro e fogo. Não, o que o autor escreveu é realmente o que ele pensa, né? E aí gera alguns debates acalorados, como o próprio Monteiro Lobato, que tem aquela discussão que ele era racista ou não. Sim, Né? sim. Né? Então, assim, gera esse tipo de discussão. Eu acho que é legal a gente pensar sobre isso, mas eu penso que a gente consegue separar o autor e a obra. Foi legal você comentar isso, que isso acontece muito na comédia. A gente tem um contexto, aconteceu isso naquele contexto, foi engraçado. Só que a comédia, ela tem a de levar pro lado irônico. E o lado irônico, óbvio que você tem a tendência de você distorcer um pouco pra ficar mais engraçado. Só que as pessoas, às vezes, quando você conta uma piada, e a pessoa fala, nossa, tipo, a pessoa olha e parece que quer levar, tipo, achando que aquilo é verdade. Só que não, você contou de forma irônica. Só que o legal da piada é você fazer a pessoa acreditar que é verdade. Porque, assim, você pega muitos comediantes, eles vão contar uma determinada situação com ele. Você percebe, claro, quando você começa a estudar ali comédia, principalmente stand-up, que eles dão uma esticada justamente pra ficar engraçado, né? Às vezes o fato ali é pequeno, mas ele faz com que você tenha. E entra muito nisso. O fato realmente aconteceu. Mas chegou no momento em que ele fugiu um pouquinho pra complementar. Porque eu acho assim, quando você tá escrevendo alguma coisa, você quer que o leitor fique entretido. É normal que você vá escrever sobre aquilo e as palavras vão sair e você vai ter o poder sobre aquilo para que você faça com que o leitor leia e por algum momento ele acredite, pelo menos eu penso dessa forma, ele acredite no que ele tá lendo, que ele consiga imaginar. Então a comédia tem muito isso também. Como você também pode criar uma piada do nada. Você pode chegar e criar uma piada sobre dinossauro, tá? Ler lá um livro sobre dinossauro, lembrar de uma piada e escrever. Mas, geralmente, eu, por exemplo, escrevo muito sobre o que acontece comigo. E claro que, às vezes, o fato ali aconteceu, mas eu vou levar pro lado da comédia. E claro que eu vou levar pro lado da comédia, eu vou dar uma distorcida pra que fique engraçado a piada. As pessoas têm uma tendência de achar que, pra ser bom, tem que ser da pessoa. Eu acho que é uma forma meio que de desvalorizar o artista, meio que inconscientemente. Eu tenho visto nas redes sociais que quando tem uma cena muito boa de um filme ou série, as pessoas comentam assim, lá nos comentários, né? Essa cena não tava no script, não tava no roteiro, foi totalmente improvisado. E assim, por que o que tava no roteiro não pode ser bom?
Por que a atuação daquela pessoa não pode ser tão impactante? Não, tem que falar que estava fora do roteiro, porque a emoção não foi atuada, né? Foi verdadeira, entre aspas. Sim, sim. Só que não. Isso aí que tá a beleza de ser artista, né? Ou de interpretar, ou de escrever, né? Ou de fazer rir. É você interpretar, né? Você criar a partir do que tá no roteiro, né? Ou da sua própria imaginação, e as pessoas gostarem daquilo, gerar emoções nas pessoas a partir daquilo. Então, eu vejo que é uma tendência das pessoas meio que de desvalorizar, assim, né? O artista. E é uma coisa meio inconsciente, eu acho que Sim. as pessoas falam e aí vai todo mundo achando que é aquilo mesmo. E tem uma outra questão também que você comentou. Como você falou que escreveu uma obra ali infantil e depois no final você acabou levando pro lado da melancolia. Isso acontece muito, porque quando a gente escreve, talvez a gente tenha o começo e o fim. A gente não tem o meio. O desenrolar da história. E quando você vai escrevendo, você abre que você pode ter várias vertentes. Ah, não, eu posso pra esse caminho, eu posso pra aquele caminho. Não, mas se eu for... No começo eu tava querendo pra esse caminho, mas putz, se eu for pra aquele caminho, vai ficar mais legal a história. Aí você pensa assim, não. Só que aí o pessoal vê, mas tem que ver que aquele lado era melhor. Mas, cara, o artista, ele achou melhor ir pra aquele lado, porque é a visão dele da história, né? Claro, às vezes as pessoas criticam, tem um filme lá, mas ele não... Putz, por que ele não fez isso? Era mais fácil fazer aquilo e tal. Pô, podia ter feito um final feliz, por que ferrou tudo? Não, mas era a visão da pessoa, era o que a pessoa queria fazer com a obra, né? Então tem muito disso também quando a gente escreve livro, porque é uma cabeça pensando, ele tá com a obra ali definida. Às vezes ele não tem noção que a obra vai se esticar tanto, que vai furar a bolha, que todo mundo vai ler o livro e todo mundo vai ter uma opinião sobre o livro. Isso é bem complicado, né? E também tem outra coisa que é legal pontuar, que assim, eu escrevo narrativas mais curtas. Sim. Poemas ou contos, crônicas eu até me arrisco, mas eu sou mais do conto. Né? Mas para quem escreve uma narrativa longa, tem toda uma construção de um cenário, dos personagens. E os personagens não vão ser todos felizes e legais, né? Então, às vezes, você tem que descrever um personagem que realmente existe. As pessoas são assim. As pessoas não são 100% legais o tempo todo. Sim. E aí, você descreve um personagem para ter mais uma verossimilhança, né? Parecer mais real, né? Para que a pessoa acredite no que ela tá lendo. Sim. Então, tem tudo isso. É que, geralmente, a maioria das pessoas, quando vai ler alguma coisa, quer fugir da realidade, quer ser entretido. E, apesar de eu gostar muito de fantasia e tudo mais, a questão de toda vez ter um final feliz, é a minha opinião, tá, gente? Geralmente isso pra mim enjoa um pouquinho. Porque geralmente eu gosto de ler, eu gosto, assim, de ser entretida durante a história, só que quando o protagonista é o tempo todo bonzinho, aceita tudo, isso particularmente me dá uma coisa assim que eu fico, por Ele não quê? parece verdadeiro, né? Isso, não passa, assim, como eu poderia dizer, não passa a realidade, independente da obra ser de fantasia. Geralmente, pra mim, isso fica chatinho. E quando tem, como eu falei, cada caso é um caso, mas quando vem uma obra nesse nível diferente, eu acho que vai entreter bem mais o leitor, independente do gênero. E eu fiquei bastante curiosa agora pra ler o seu livro, porque você transmite aquilo que você se propõe a escrever. E isso tá me deixando bastante intrigada. Você me permite mostrar pro pessoal o livro? Vamos mostrar aqui pro pessoal, então. Eu só vou com muito cuidado aqui. Então, esse é o livro, gente, Café com Alma, tá? Da Beatriz Pacheco. Ele tem um marca-página aqui muito bonito, como vocês podem ver. Muito bonito. Muito bonito mesmo, de boa qualidade. Vou deixar aqui com licença. Então, aqui tá o vento torne-se mais frio enquanto minha alma dilacera-se diante da dor. Então, eu tô mostrando aqui o livro pra vocês. Tá aqui, acho que até tem uma assinatura, né? Mas aqui, os poemas, como vocês podem ver, eles estão aqui, eles estão sendo mostrados com as datas, né? Que vocês podem ver 2021, que era a época da pandemia, ainda a gente estava vivendo o cenário da pandemia, mas é um livro bem curto de você ler, vocês podem, eu acho que eu li em um dia só, é bem legal, como ela falou, é um livro de bolso. Mostrar aqui pra vocês. Agora eu quero que você me mostre qual é o seu poema favorito desse livro. Qual? Eu tenho alguns. Eu até coloquei no slide, mas eu vou escolher um aqui. Ele é mais esperançoso. Eu gosto de todos. E às vezes eu vou lendo assim e falo, nossa. Você costuma ler seu material bastante? Eu releio. Releio?
Eu releio e, assim, depois de um tempo, você se surpreende com o que você escreve. É bem curioso. Porque você tá em outro momento, né? Não tem aquela inspiração de quando você escreveu. E tem também a diferença de quem tem... Para quem escreve, tem duas situações. Uma, quando você tá muito inspirado e você resolve escrever, você viu alguma coisa que te inspirou, você tem que escrever. Ou, nesse caso, eu tava com um sentimento de luto, de dor, e tinha que escrever para extravasar, né? Mas também tem aqueles conteúdos que são mais pensados, aí tem métrica, tem um tema específico, aí é mais desafiador. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Quantos poemas tem no total? Desculpa a pergunta, você sabe? Você sabe que eu nunca contei isso? Sério? Quantos tem aqui? Porque tem alguns que tem mais de uma página. Ah, sim, sim. Eu gosto de vários, mas eu vou ler esse aqui, ó, que é o 18/10/2022, eu não escrevi aqui. E eu coloquei as datas porque, assim, eu não costumo colocar título nos meus poemas. E eu li um livro do Pessoa, eu adoro Fernando Pessoa, e tinha as datas, eu achei isso muito legal. E eu falei, eu vou colocar as datas então, ao invés de criar um título para cada poema. Mas agora eu tenho alguns poemas que eu tô colocando títulos neles também, mas eu acho super legal também colocar a data, porque, assim, é muito recente eu escrever um poema hoje, tô escrevendo hoje. Mas o tempo passa tão rápido, veja, tem poemas aqui de 2021, e tem uns bem no comecinho que são mais antigos, que são de 2009. E pra quem não sabe, 2021 já faz 5 anos, gente. Sim! Olha aqui, ó, o primeiro que eu coloquei é de 2009. Nossa, 2009. Então, assim, passa o tempo. E esses dias eu tava lendo um livro de poesia que é incrível, de um autor aqui de Almirante Tamandaré. E os poemas são muito lindos. E ele tem as datas, aí tem poemas que são, assim, de 1961. Nossa. Eu fico, Caraca. gente, em 1961 ele tava pensando essa coisa incrível. Sabe? Então, eu acho bem legal colocar a data. Eu posso ler esse? Claro, fica à vontade, por favor. Esse é assim. Bom, eu vou ler e depois eu falo sobre ele. Minha recitação não é muito boa, gente. Não, eu queria que o Yuri tranquila. tivesse vindo porque ele tem a voz bem bonita pra recitar. Mas a minha voz não é muito boa, mas a gente, né? Ó. Palavras. As palavras que me invadem e são ao mesmo tempo tormento e cura. Quisera eu ter talento para costurá-las, dispô-las em combinações ricas e aprazíveis. No entanto, as formas em que as emprego têm molde melancólico, ar sombrio e triste. Não quero oferecer-lhes esta estrutura triste, mas quando me dou conta, lá estou eu a tecer melancolias. Curiosamente, esse singelo pesar contido em meus versos agem como cura para minha alma. Quando escrevo, sinto-me libertar da dor. As palavras são a materialização da minha dor, a solidez das minhas lágrimas, a roupa elegante para pensamentos fúnebres. Eu gosto bastante dele porque ele fala sobre o ato de escrever, sobre como eu escrevo, e eu acho isso muito legal. Eu estava comentando com uns colegas meus que escrevem poema também, que poeta e escritor, em algum momento, vai falar sobre o ato de escrever. Pode procurar. Todo poeta tem algum poema que ele fala sobre a própria poesia, o ato de escrever em si. Porque é uma coisa que se move dentro da gente. Assim, você não escreve por uma obrigação, né? Não tenho... Por exemplo, eu não tenho a profissão de escritora. Eu escrevo porque eu tenho necessidade de escrever. Se eu não escrever, parece que eu vou explodir. Eu tenho essa sensação também. Você eu também? já também tenho, Então, porque parece que a cabeça fica cheia. Isso, É. e você precisa materializar. E aí, como eu falei pra vocês, né, que eu comentei, eu já tentei escrever coisas felizes, mas elas saem de uma forma melancólica, uma forma pessimista de ver a vida. Eu tenho um amigo que diz que meus poemas são pessimistas. E é isso. Só que quando eu escrevo, por mais que ela tenha esse ar melancólico, eu fico feliz. É uma coisa que me satisfaz, assim. Então, eu gosto bastante desse poema que fala sobre isso. Mas você, assim, eu vejo dessa forma. Quando você falou dessa questão de você estar com a cabeça cheia, quando você parece, isso vocês, assim, o que eu tô falando, até a minha psicóloga falou pra mim. Você tá sentindo um sentimento, escreve. Realmente, é uma sensação muito melhor. Parece que você, como você falou, você esvazia os seus sentimentos. E assim, você tá colocando no papel a sua melancolia. Você tá deixando, você tá transcrevendo um sentimento seu que você sentiu naquele momento. Então isso dá uma sensação de alívio pra nós. Hoje a gente vive num mundo extremamente com muita informação. Eu sou ansioso pra caramba. Eu controlo a minha ansiedade Sim. a partir do momento que eu escrevo. Eu engato a quinta e vou.
Eu literalmente escrevo, assim, eu não sou aquele cara que, escrevo uma redação de 50 folhas. Eu vou escrever. Eu não vou ter aquele cara que vai ficar parado pensando, puta, o que eu vou escrever? Não, eu começo a nem sei sobre o que eu vou escrever, mas eu escrevo. Né? Então, eu me encontrei mais na comédia porque eu gosto e tudo mais. Mas, assim, eu sou um cara que eu gosto de escrever. Eu me sinto bem, é uma sensação maravilhosa. Já tive caderninho de escrever que eu levava pra escola. Tenho muita vontade de encontrar, eu tava esse tempo atrás querendo procurar pra ver, porque aí hoje você tem recurso de inteligência artificial, que você pode mandar uma foto e pedir pra ele transcrever aquilo de uma forma muito melhor. Você tem diversos recursos que você pode pegar uma ideia só e hoje levar pra ela transcrever. Então eu tinha aqueles caderninhos, falei, cara, eu quero dar vida pra isso, eu quero ver como é que ficaria, né? Então, eu tenho esses caderninhos lá guardados, caderninhos de piada, quando surge uma piada na cabeça, pra anotar pra não esquecer. Tinha essa questão também, quando me envolvia mais com a comédia. Então, realmente, eu concordo com você. É muito essa questão de você de sair aquele sentimento, de você transcorrer aquilo pelas suas mãos e você escrever. E eu queria saber de uma coisa. Você lançou seu livro. Eu quero saber, até você colocou aqui, Aldeia Coworking. Você lançou seu livro no Shopping Estação, isso? Ah, que legal. Foi em novembro de 2024. Eu quero saber o que de portas, o que abriu pra você de portas, de amigos. Até a gente se conheceu, né, no podcast por conta de quando você lançou o seu livro. Que oportunidades que abriram pra você depois que você escreveu esse livro. É legal pensar sobre isso, né? Eu não tinha pensado em portas que se abriram, mas veja, eu estou num podcast hoje, que eu nunca imaginei participar. Eu não tinha pensado em lançar, eu escrevi o livro, publiquei ele, tanto que eu publiquei ele em abril de 2024. E aí eu fiquei muito animada, falei pra minha irmã, postei algumas coisas no meu Instagram, né? O meu Instagram era um Instagram fechado, não tinha muito conteúdo, e eu sempre penso, eu tenho um momento específico assim do ano que eu digo, agora eu vou focar no meu Instagram. E aí eu começo a postar muito conteúdo. Aí, de repente, a gente tem muita coisa, né? Eu faço faculdade, trabalho, né? Daí tem os filhos em casa, tem tudo. Aí eu desanimo de postar conteúdo. Aí, de repente, de novo, eu vou postar um monte de conteúdo. Mas aí minha irmã falou assim, Bia, muito legal que você publicou um livro, você tem que fazer um lançamento. Eu, será? Aí eu fui ver pra fazer um lançamento e eu montei o evento sozinha, porque a gente sem verba, como que vai montar um super mega evento, né? Mas aí eu até entrei em contato com algumas livrarias aqui de Curitiba, porque a Fundação Cultural, eu vi que é super legal, isso também descobri quando eu tava pesquisando, tem um formulário pra você locar espaços aqui em Curitiba, de forma gratuita, é super legal. Só que você tem que agendar, né? Só que como era ano de eleição, era eleição municipal, tava tudo bloqueado. E eu queria que fosse naquele ano. E aí eu falei, então não vai dar. Aí eu pesquisei a Aldeia Coworking, que é super legal. Eles têm um espaço muito lindo lá no Shopping Estação. Tem várias salas de espaço compartilhado, né? Se você quiser ir lá e, sei lá, fazer uma reunião com o cliente ou reunião com algumas pessoas. Mas também tem essas salas que você pode fazer o seu evento. E aí eu agendei o lançamento para uma sala para 50 pessoas, tinha acho que umas 30 pessoas no lançamento. Porque aí você tem que divulgar, e também não é todo mundo que gosta de ler. Sim. E o meu público, ele é 2 vezes específico, porque assim, ou 3, digamos, porque assim, tem que gostar de ler. Não é todo mundo que gosta de ler. Hoje eu tenho muita sorte que eu conheço muita gente que gosta de ler, eu acho isso o máximo. Sim. E aí, não é todo mundo que gosta de ler que gosta de poesia. A Thalita mesmo falou. E, gente, eu fiz letras. No meu curso de letras, a maioria não gostava de poesia. Juro pra vocês. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Como é que é o público de poesia? Porque, assim, você mesmo comentou. Não que eles... Claro, eu não sei como é que funciona. A gente, quando fala poesia, a gente sempre imagina lá o cara subindo no palco, falando um pouco de poesia e tudo mais. Aquele cara sentado pra frente do pôr do sol, escrevendo. As pessoas, elas... Hoje, porque assim, eu vejo a poesia muito mais forte antes, como você falou, década de 60 ali, que tava... você via muitos livros. Eu acho que eu tenho uns 2, 3 livros de poesia em casa, só. Não tenho muitos. Como que é o público de poesia? Tipo, é um público grande? É um público que provavelmente se abraça, tipo, compartilha? Como é que é esse público? Então, e aí, só pra concluir que depois do poesia, ainda já é difícil gente que gosta de poesia. Aí, depois, dentro da poesia, tem as pessoas que gostam de poesia, aí tem que gostar de temas melancólicos. Porque os meus poemas são muito melancólicos e tem uma visão mais pessimista. Então, assim, é um público muito restrito. E aí eu pensei, será que falo para os meus conhecidos ou não?
E aí eu comecei a falar pros conhecidos, né, e tal. E muita gente foi porque me conhecia. Tanto que eu fiz uma brincadeira lá no lançamento que, assim, as pessoas que estão aqui, elas estão aqui porque gostam de ler ou porque gostam de mim. De qualquer forma é bom, né? Aí todo mundo riu porque eu acho que a maioria que tava lá não gostava de poesia. Tava lá por causa de mim mesmo. Sim. E isso é super legal porque você vê que as pessoas, elas compram a tua ideia, né? Sim. Mas, assim, pessoas de fora, eu não consegui alcançar muita gente porque eu fiz uma divulgação orgânica, não, né? Não foi patrocinada. Então, identificar esse público é muito difícil. Mas, agora, assim, o público de poesia, como você disse, agora a gente vai se conhecendo pelas redes sociais, que a rede social possibilitou conhecer as pessoas de longe, né? Então, a partir dos concursos literários, que é outro mundo, universo que eu não sabia que existia, mas em 2024 eu comecei a pesquisar mais sobre esse universo literário e tem alguns concursos que são promovidos de forma independente, mas que são promovidos por grupos grandes também, revistas literárias, editoras, academias. Então é muito bacana. E aí, a partir disso, eu comecei a identificar alguns poetas que daí são poetas, gostam de poesia. É muito difícil a pessoa que só gosta de poesia e não escreve. Geralmente, ela também escreve. Mas isso é muito legal. E o que a pessoa que lê poesia procura? Porque a gente, como lê fantasia, eu também adoro fantasia, mas você procura uma narrativa específica. Quando você lê poesia, você não quer... Talvez tenha a declamação, né, que é muito legal, mas você quer ler e falar assim, uau, eu gostei disso, isso me tocou. Então, o poema que é bom, assim, para o leitor de poesia é aquele que você suspira, sabe? Uau, eu gostei disso, de alguma forma me tocou. De alguma forma, eu me senti tocado pelo sentimento que outra pessoa escreveu ou em algum momento já sentiu. Então, eu acho que é isso, é sobre compartilhar sentimentos. Saber que você não está sozinho no mundo, sentindo só você sentindo aquilo. Mas tem outras pessoas que sentem aquilo. Então, hoje eu conheço poetas de Pernambuco... Bom, eu conheci alguns poetas aqui de Curitiba mesmo, mas eu conheço de vários outros lugares que não conheço pessoalmente, mas que eu conheci depois da publicação e pelas redes sociais também. Eu acho que esse ponto é super positivo. E aí a gente treina no Instagram, né, o algoritmo, e, nossa, daí aparece muito conteúdo pra mim nesse sentido. E super bacana, assim, aí a gente vai conversando e tal. Isso é muito legal. As redes sociais abriu uma possibilidade gigantesca, né? Eu lembro quantas pessoas eu conheci de Fórmula 1 com a rede social. Gente, é um negócio gigantesco, assim. É muito legal. E isso que bacana, que você encontrou bastante pessoas, que você falou, comentou, que gostam e tudo mais, que você pode compartilhar isso, que antigamente era mais complicado, né? Não tinha esse contato, você tinha que encontrar pessoas, às vezes no meio do trabalho, escola, que era às vezes mais nichado, mais complicado. E aí você colocou um poema aqui no dia 29/4/2021, também bem melancólico. Mas assim, e esse poema, o que ele representa pra você? Eu acho que ele representa a insônia. Eu sempre tive muita insônia, desde pequena. E nunca soube por quê, né? Então, eu sempre pensei muito. Eu, às vezes, brinco que pensar é bom, mas às vezes é uma maldição. Porque você fica pensando sobre tudo e você problematiza tudo, né? E às vezes tem pessoas que parece que não ficam refletindo sobre coisas pequenas e elas são tão mais felizes, né? Dá a impressão pra gente. Porque a gente fica lá ansioso, não consegue dormir, enfim. Aí, esse poema fala um pouquinho, assim, sobre a insônia. Eu tenho insônia quando o mosquito da dengue decide atacar o meu quarto. Aí eu vou escrever um poema mosquito, sabe? Quando você vai dormir, vai... Cara, mas eu tenho uma raiva. E eu já perdi algumas noites de sono quando vem aquele mosquitinho da dengue, cara. Que aí você tem que acordar. Não, eu agora acabou. Quando acordo, eu já vou lá, pego o USB, passo em tudo, passo em mim. Falei, eu vou dormir, não vai me atrapalhar, né? Ainda mais no calor, né? Que Nossa! Nossa! Você dorme com trilha sonora dos pernilongos. É verdade. E ainda mais quando a gente que pensa demais, a gente que é ansioso fica com aquilo na cabeça, as horas vão passando. E cria mil cenários de coisas que nem aconteceram. E que provavelmente nunca nem vão acontecer. Exatamente. E é engraçado, você pode matar todos, vai ter sempre aquele que sobrevive e vai ficar te atazanando a noite inteira. Mas enfim, vamos lá. Outro poema que a gente vê aqui que... Bom, eu vou ler aqui pro pessoal de casa. Posso fazer as honras? Pode. A tristeza fixou morada, inquilina indesejada. Não há o que faça, ela não se afasta. De ser discreta,
mas se norteia comportamentos que eu nunca quis. Existe um contrato, algo que ofereça respaldo para despejar sentimentos indesejados? Ultrapassou o incômodo, já virou um fardo. Temo uma rebelião na qual todos os outros sentimentos se vão definitivamente. Por que ficarem constrangidos com tantos inconvenientes? Eu queria ser dona desse espaço, mas ela me faz de palhaço. Me desestabiliza, eu digo vai, e ela nem ouve e fica. Aqui o eu lírico, ele meio que brinca com essa ideia de não conseguir dominar isso, né? Ela não consegue dominar, a tristeza invade e ela não consegue, por mais que ela tente. E ela meio que incomoda todos os outros sentimentos a ponto de ela meio que se sobressair sobre os demais, né? Ali em cima cortou, é de ser discreta, mas se contradiz. Norteia comportamentos que eu nunca quis. Ah, sim. Na quarta linha. Eu vi que cortou uma palavra na hora de eu fazer. E como é que funciona o processo criativo para fazer um poema, por exemplo, desse? Isso é uma pergunta que eu tenho para te fazer. Esses poemas, especificamente, eles surgiram... Não são aqueles poemas pensados. São aqueles poemas sentidos, eu digo assim. Porque veio a inspiração e eu escrevo. Então, eu só escrevo. Não penso. Talvez depois eu corrija alguma palavra, volte e mude alguma coisinha, mas são aqueles poemas que, no momento que eu senti que eu tinha que escrever, eu escrevi, sabe? Entendi. Ah, legal. É aquela coisa, você pegou a caneta e só soltou. Isso. Ah, legal. Eu também sou assim. Interessante. E esse é um poema que eu gosto muito também, que eu até comentei no primeiro podcast que eu participei com vocês, que é um momento que o Yuri tava muito... Ele tava passando por ele tava muito mal de saúde. E eu fiquei assim com muito medo de ele morrer mesmo, sabe? E ele também, mas agora ele tá bem melhor, graças a Deus. E aí eu escrevi esse poema pra ele. E aí, então, esse poema tem um quê mais esperançoso, assim. Tem uma tristeza, mas tem um quê mais esperançoso. Ele é bem forte, dá pra ver. Dá pra sentir o sentimento passando. E aqui é o ISBN, que é legal registrar. Quando você vai publicar o livro na Wiclap, não pede que tenha obrigatoriamente o ISBN, mas é legal porque aí a obra fica registrada com o número de páginas, né, o tema que está ali no livro, todas as informações de diagramação, de capa, de revisão do livro estão registradas no ISBN. É uma forma de você preservar a tua obra, né? E aí, depois também, eu nem sabia que existia um depósito legal, que é uma biblioteca nacional, onde fica um exemplar de todos os livros físicos. É muito legal. Então, eu mandei pra lá um livro físico e tem um livro meu, Café com a Alma, lá no depósito legal. Nossa! Então, tem Aí tem no acervo nacional uma cópia do meu livro. Eu achei isso muito legal para quem é escritor ou publica alguma obra, fazer esse envio. Achei super bacana, ficar lá em Brasília. Ah, fica em Brasília? Nossa, ia falar que fica no Rio de Janeiro? Brasília. Ai, gente, agora fiquei em dúvida se é no Rio de Janeiro ou é em Brasília. Eu já ouvi falar desse depósito legal. Não lembro agora. Rio de Janeiro, fica no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso Porque aí. eu acho que eu já vi sobre... Não, tranquilo. É que eu já ouvi falar desse depósito legal. Mas se eu quiser chegar, por exemplo, no depósito legal e consultar, eu posso? Pode. É uma biblioteca, você pode ir lá, que é um acervo nacional. É aquelas bibliotecas que você vai, tipo, a Saraiva eu não vi, mas eu imagino que sim, porque deve ser legal. A gente chegar lá, onde que tá o Café com Alma? Aí o cara vai lá... Tá lá pequenininho. Nossa, deve ser muito legal. Deve ser muito bacana ver isso. Deve ter obra de 1000 e... Guaraná com rolha lá, de monte lá. Mas legal. O legal é que você tem esse registro, é importante ter esse registro, que eu acho que é muito importante também, como você comentou. Isso são experiências, como eu falei, ter o livro publicado, né, e colocado num acervo nacional, ou seja, provavelmente alguém já deve ter consultado seu livro, porque deve ter gente que vai lá todo dia pra olhar, né. Eu não sei se foi no acervo, no acervo nacional, acho que foi da França, que tem mais ou menos escrito que alguém encontrou um livro que ensinava a fazer palha virar ouro. Que eles estavam tentando estudar. Mas acho que era na França que também tem uma questão no acervo nacional. Aí tinha um livro lá que os caras estavam olhando, mas como assim? O cara ensinava a fazer palha virar ouro. E os caras estavam... Era alguma coisa assim que eu lembro. Que foi uma questão também. Era um livro lá, tava nesse acervo, ficou lá arquivado, né? Se perdeu com o tempo.
E alguém foi lá, achou o bendito livro e tava tentando estudar pra ver como que fazia palha em ouro, né? Já pensou se eles Imagina. Nossa. Conseguirem. Né? Mas bem interessante. Aqui eu tinha recebido uma cópia do livro, então quando a gente publica ele na eClap, você consegue visualizar as páginas, a capa e tal, mas eles até orientam que você peça primeiro uma cópia só, pra ver se ficou tudo certinho, né? Porque se você quiser depois arrumar a diagramação ou qualquer coisa, você consegue arrumar. Aí eu recebi, e é muito legal receber, por mais que é um livrinho pequeno, né? Ele é um livro de bolso, modesto, mas é muito legal você receber um livro que foi você que escreveu. Então é bem legal ver ele assim na mão. E quando você, assim, chegou o livro e tudo mais, você escreveu, você colocou ele em novembro de 2024, você lançou ele, né? Uhum. Ou seja, já tem mais de um ano o Café com Alma. Passa muito rápido. Agora a gente quer saber, e os próximos? Então, eu tenho um livro escrito já, até compartilhei, não sei se você chegou a dar uma olhada. Sim. Ele tem exatamente uma pegada isso que bem eu- diferente, né? Sim, tem uma pegada bem diferente. Tem uma pegada diferente, aí ele tem meio que um viés mais social. E é um projeto que eu escrevi já no ano passado. Na metade do ano passado ele já estava pronto, que o livro inteiro ele é um poema só. E aí eu quis brincar com o mesmo título, que aqui é Café com a Alma, e aquele lá é Almas à Margem. Isso. Ele também é um livro curto, e o livro inteiro é um poema só. Não sei se ficou perceptível quando você leu, mas ele inteiro é um poema só. Sim. E aí, só que daí eu fiquei pensando, não sei, eu tô adiando de publicar, sabe? Eu acho que ele pode ser um pouquinho polêmico, talvez tenham pessoas que não gostem muito do que tá escrito, mas ele é bem legal. E só que eu tô pensando ainda se eu vou publicar só ele, ou se eu vou publicar um livro maior que tenha 3 capítulos. Daí tem O Café com a Alma, de novo, no primeiro capítulo. Aí Almas à Margem no segundo. E Poemas Esparsos, que daí eu coloco outros poemas que não estão inseridos em nenhum dos temas, sabe? No final. Que eu acho que ficaria legal também, tipo uma antologia. Sim, sim. Três volumes em um. Seria interessante. E aí eu também tô com um projeto que é de publicar um livro de contos. Que eu já tenho vários contos escritos, mas eu quero escrever mais um. E eu já tenho o título também, que é Contos Amargos Demais para Serem Lidos Sem Açúcar. Como é que E daí eu brinco com a ideia do café. Cara, Não, mas legal, gostei. olha, agora uma coisa, ninguém merece tomar café sem açúcar, gente. Eu Sim, não porque, consigo assim, tomar. Eu não muita consigo gente toma café sem açúcar, mas o meu tem que ter um açúcarzinho, tomar. entendeu? Tem que ter. Aí você vai ler um poema melancólico desse sem café sem açúcar, não vai. Não, café sem açúcar é aquele café que você tem que tomar realmente pra, tipo, não dormir no trabalho. Aí eu Em brinco. minha defesa, não é sem açúcar. É com uma colherzinha só de açúcar. Mas um sem açúcar não dá. pouquinho. Uma pitadinha. Uma pitadinha. Eu gosto de café meio amargo. Sério? Sim. Não, eu Nossa, gosto. parabéns, hein, cara. Olha, eu acho difícil. Eu sou acostumado com adoçante, mas falo brincando assim, mas olha pra ele puro. Eu gosto dele puro, mas assim, agora assim, nada. Não, sem açúcar Aí também já é demais. o nome do livro dos contos, eu brinco com essa ideia do café sem açúcar e por isso que é esse título. Ficou legal, eu gostei. Ficou legal. Ah, Você eu fez gostei. essas brincadeiras com o café. E a capa, já decidiu? Do outro? Já decidi. Já decidiu? Vai ser meio melancólica assim também. Eu pensei em ter como se fosse uma neblina e uma rua meio vazia, sabe? Deserta, que tem a árvore dos lados, assim. E tem uma sombra da pessoa ainda. Sabe assim? Tipo, filme de terror. Silent assim. Hill. Tipo Silent Hill. Legal. Mais ou menos assim. Que legal. E quando que vai lançar esse livro? A gente quer saber. O público quer saber quando. Esse ano ainda sai? Não. Sai, esse ano sai. Sai pela Wiclap também? Pela Wiclap. Legal. Eu adorei. E, inclusive, teve uma moça que... Nossa, eu não vou lembrar o arroba dela certinho pra falar. A Angélica. Ela é escritora independente também, mas ela escreve narrativa longa. Eu não li o livro dela. Só que ela promoveu uma antologia de contos de terror. E eu achei muito legal. E ela recebeu tantos contos que aí ficou em 2 edições. E ela publicou pela Wiclap. E tem um conto meu lá de horror. Saiu na primeira edição. Se chama Contas a Pagar. Só contas a pagar já é terror, né? Boletos da vida adulta. Mas não tem a ver com boletos. Legal. Um pouquinho. Bacana. É interessante esse projeto do Wiclap. Eu conheço você. O Jonathan, do Teólogo de Quinta, do podcast, também lançou o livro dele pela Wiclap. Bom, A Stephanie. A Stephanie lançou pela Wiclap também. Ficou lindo, né?
agora que eu fui descobrir, eu não sabia, quando o professor André chegou aqui, colocou o livro dele, eu falei, professor, tem um livro publicado? Gente, eu não eu fiquei quero o livro do professor André. É o livro do professor André, realmente, ele trouxe aqui, tudo bonitinho. Eu li, só que eu li a versão também, porque uma vez ele me mandou pra eu ler. Só que eu entendi que ele tinha um conto publicado no livro. Não, ele tem a versão só do conto dele completo. Também um livrinho bem, assim, curtinho, pequenininho. Mas eu falei, caraca, o André tem um livro publicado todo esse tempo e eu não sabia. Sobre steampunk ainda, E eu achei muito legal que ele falou que ele participou de um concurso de contos também. E aí, o conto dele foi selecionado. Só que publicaram o conto reduzido, não publicaram inteiro. E ele reclamou e daí por isso publicaram uma versão nova, né? Sim. Só pra ele, exclusiva. Então, assim, há males que vem pra bem. Sim, ele o livro dele tava aqui, bonitinho e tal. Eu falei, nossa, o legal. professor André tem um livro, cara. Eu olhei assim e falei, mas esse é você que escreveu tal. Eu não tinha me tocado que o André tem escrito e tá à venda na Amazon. Tá lá. Legal. Legal. Amizade é tudo, né? Mas o professor André... Uma curiosidade pra quem quiser publicar pela Eclep, e eu digo pra quem quiser, né? Porque eu li já um pouco do que o Henrique escreve, é muito legal. Se você vender 10 cópias, que a gente compra mesmo pra família, 10 cópias, aí ele fica disponível também na Amazon, automaticamente. Ah, que legal. Aham. A própria versão que você publicou na Eclep vai pra Amazon. Ah, bacana, eles abrem isso. Não, interessante. Porque isso é uma plataforma que abriu uma possibilidade pra muita gente. Não, porque assim, realmente, eu já fui uma vez atrás, tipo, quando eu escrevia mais a fundo, isso na época da faculdade eu fui atrás. Só que, meu Deus, era muito, muito alto. Aí eu tinha blog mesmo, eu tinha o Blogger, que era aquele blog que legal. do Google. Mas lá. tem ainda, se a gente Não, procurar na internet? era do antigo canal, não existe. Eu tenho os textos, tenho todos eles, tá todos eles comigo. Eu tenho upado no meu drive e tal. Só que assim, como eu era um escritor meio polêmico e tal, tem que dar uma olhada naquele meu material lá antes de revisar. Então, não, é que assim... Era da fase da adolescência? Era a fase da adolescência, fase um pouco ali da faculdade. Eu gostava de escrever sobre o que acontecia comigo, mas é claro que eu apelava muito pra comédia. Eu falei já pra ela, eu tirava sarro de tudo. Mas eu acho muito legal quem consegue escrever comédia. Mas meus Gente, colegas não achavam. Meus colegas, já li alguns e meus tem colegas não achavam. fazer Tinha uma gente que revisão ficava, aí. pô. Sério, era meio pesado? Não é que era pesado, é que eles ficavam pé da vida que eu zoava, né? E assim, era uma coisa que, assim, claro, passou faz tempo, acho que eu amadureci. Porque assim, você tem que entender que eu não era o mesmo cara 10 anos atrás. Sim, a gente muda. A gente muda, a gente amadurece. Então eu escrevia sobre tudo. Eu escrevia. Só que assim, eu era muito explícito na hora de eu escrever. Eu falava, vamos supor que tem um cara careca. Aquele cabeça de ovo. Aí colocava lá, tipo assim, quem que é o cara careca? Tipo assim, nesse sentido. Então não tinha como eu falar, não é você, é outro cara. Não. Entendeu? Então, assim, eu colocava apelido, eu não sei o quê. Só que assim, era uma coisa muito explícita. Pode falar, Thalita. Mas... gente, vocês imaginem, o Henrique zoeiro, do jeito que ele é, agora 100% sem filtro, o que vocês acham que vai sair? Cara, no tempo de hoje, que a gente tá falando de um cenário que a gente tem umas pessoas que estão sendo canceladas por qualquer coisa. Meu Deus, eu tava lascado. Assim... Tem muito texto, claro, que nem você falou, que eu estereotipava, tal, fugia fora. Porém, uma vez eu falei por exemplo, da cidade, a gente tem casa na praia. Aí a cidade lá só vai muito velhinho. Eu falei, quando chega lá, dá um cartel de bingo pra você, assim. Cara do céu, cara. Eu escrevia, tipo, piada nesse sentido, assim, zoava, tal, brincava, né. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma patela que mexe. O que é patela? Vai traumatizar. Depois eu mostro certinho pra você, mas a minha patela, ela sai do lugar. Ela sai do lugar. Nossa. Ela desloca. Ela sai assim, clac. É um osso? Não, o osso da patela nasceu. É que isso aqui não dá pra... Senão isso aqui vai virar programa... Vamos ser cancelados. Mas o osso da patela sai reto. E aí... Cara, eu me zoava. Eu sou um Transformer. Bom, porque parecia que meu corpo desfazia. Era um Pikachu que tem na perna. Porque a primeira regra da comédia é você se auto-zoar antes de zoar. Você tem que saber zoar você. Eu tô gordinho, eu sou gordinho, eu tenho uma barriguinha e tal, tô grávida de 5 meses. Então, a gente brinca, né? Então, assim, eu sou o cavalo marinho, né? É ela que me engravidou. Então, assim... Meu Deus! Então, nesse nível, assim, que a gente brinca, né? Mas, assim, eu tenho esse meu lado humorado. Agora, olha a cara da Thalita, eu já deixei ela envergonhada. Mas, gente,
A gente vai ficando... Eu queria agradecer a presença da Beatriz, senão eu vou acabar com o programa aqui, senão eu já tô afiado com as minhas piadas hoje. Mas eu queria, primeiramente, agradecer você, Beatriz. Agora falando sério, muito legal o que você fez. Eu gosto muito, muito do que você escreve, de verdade. O seu livro é sensacional. Achei ele bonito. Eu achava que ele era maior. Eu não achava que ele era pequenininho. Eu achei lindo ele, né? E eu achei bonito o marca-página aqui também, que eu mostrei pro pessoal. Quando eu comprar, eu quero que você autografe, com certeza. Eu quero um autógrafo. E, assim, eu fiquei muito feliz de você ter topado o meu convite. Você é uma das convidadas que eu trouxe várias vezes no podcast. Inclusive, a gente fez uma vez uma competição, acho que deve se lembrar, ela escreveu sobre o Melancolia, lembra? Ah, lembro. Daquele episódio com o Machado, também foi muito legal. Participo mais vezes. Quero também trazer a Stephanie aqui, que eu acho que ela também merece trazer pra falar sobre os contos de... Não, os contos não. Crimes em Wellington. Eu ia falar Evington, mas Wellington. Crimes em Wellington, né? Também sensacional o trabalho dela. Fico feliz, agradeço em nome do Podcast de Mito, em nome da Conexão TV, por você ter aceitado nosso convite. Quero agradecer mais uma vez a minha querida ilustre namorada, Thalita. Desculpa a piadinha de final de podcast. Eu já me acostumei, gente. Mas ela já se acostumou. Eu sou assim, eu sou afiado nas piadas. Eu sou afiado, né? Então, assim, são questões que a gente se zoa muito. A Thalita, fora aqui dos bastidores, eu zoando ela. Gente, o negócio é que quando eu vou zoar ele, aí ele não curte porque... Não, isso é mentira. Eu zoo tudo. Eu aceito ser zoado e tal. Eu brinco, a Thalita é minha filha. Eu vou no McDonald's como brinquedo pra ela. É que a Thalita... Exatamente. No próximo podcast a gente explica essa questão da Thalita ser... Ela tem a aparência de ser mais nova, mas ela tem quase a minha idade, se vocês estão querendo saber, né? Então a gente brinca aqui com várias coisas, mas a gente é um casal super feliz, gosto muito dela. É uma pessoa que é... Que bom, né? Tem o sentimento... Mas eu fico feliz, gente, de estar aqui com você. Então, obrigado por estar mais um episódio comigo. Acho que isso faz com que o meu episódio fique mais feliz, o Gimito fique mais feliz, né? Então, gente, mais uma vez quero agradecer a equipe da Conexão TV, né, por me ouvir falar tanta abobrinha aqui. Então, obrigado, gente, mais uma vez. Que Deus abençoe todo mundo. O Gimito Podcast tá aqui. Próximo episódio, adivinha quem vai estar aqui? O senhor Ivo, o sócio majoritário do podcast, vai estar aqui, cara. Né, a gente brinca, a gente vai explicar semana que vem melhor essa história do sócio majoritário, né? E eu conto com vocês, gente. Obrigado pela presença, pela audiência, por tudo que vocês têm nos têm dado mensagem de muito carinho, muito apoio. Isso é muito importante. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.